fiz uma outra pergunta na minha enquete essa semana, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você acha que uma pessoa deixa o caminho da fé? Dei duas opções: repentinamente, de uma hora para outra, do nada, da noite para o dia, ou esse abandono do caminho da fé é um passo após o outro. Está aí a resposta. 92% das pessoas que responderam disseram que isso não é repentino, que isso é progressivo, que é um passo após o outro. Pois bem, na manhã deste sábado eu queria fazer um diagnóstico com você, porque se é um passo após o outro, dá para a gente perceber que sintoma de apostasia você, quem sabe, esteja manifestando, e num pingo de honestidade consigo mesmo, dentro de sua própria alma, onde o Espírito de Deus consegue transitar. Quem sabe nessa manhã você diga: é nesse ponto aí que eu estou. E se nesses sintomas, clinicamente, espiritualmente, você consiga se identificar num processo de apostasia, porque me parece, as pessoas que responderam a minha pergunta dizem que isso não é da noite para o dia, isso é aos poucos. E se é aos poucos, pode ser que eu pegue você no meio do caminho e dê tempo de voltar, dê tempo de repensar, dê tempo de reavaliar alguns desses sintomas. O primeiro deles: as pessoas passam a não ler mais a sua Bíblia. Vocês já me viram falando sobre isso. Pesquisas recentes indicam que mesmo entre os adventistas, que um dia foram considerados o povo da Bíblia, uma média de 15 minutos de leitura semanal, isso não resolve a vida espiritual de ninguém. Este é o livro. Não tem como sobreviver sem comer o pão da vida. Não tem como se defender das artimanhas de Satanás sem o estudo da palavra de Deus. Não tem como você viver de comidinha mastigada. Não tem como você, ao trabalhar, botar ali no YouTube ou no Spotify, ouvir um podcast, ou quem sabe uma série de sermões, seja da Novo Tempo, do pastor X, do pastor Y. Isso é comida mastigada, tem o seu valor, tem a sua utilidade, mas isso não substitui o fato de você se ajoelhar para pedir sabedoria de Deus e ter o Espírito Santo como teu instrutor, estudando a Bíblia com você e dando a você, sem intermediários, a sabedoria da vida. O primeiro sintoma da apostasia é um afastamento das Escrituras. Você precisa achar tempo para ler as Escrituras. Você não sobreviverá às pressões que estão adiante de nós sem você ter familiaridade com as Escrituras. A Bíblia diz que os seres humanos estarão com coceiras nos ouvidos, não dando ouvidos à sã doutrina. Você precisa ter o seu momento com Deus. Você não pode usufruir do benefício de eu ter estudado o sermão para pregar para você. Você tem que ter o Espírito de Deus, o autor das Escrituras, ao seu lado quando você for estudar a palavra. É com o coração humilde, tirando as suas sandálias, dizendo: Senhor, me dá a sabedoria do céu. Você vai se intensificar, a luz vai iluminar a sua mente, familiarizando-se com as coisas do alto. Isso aqui dá vida e robustez à sua espiritualidade, à sua caminhada. Por isso me preocupam os sintomas de pessoas que não leem a lição, não frequentam a escola sabatina, não fazem isso com os filhos, chegam atrasados na igreja no sábado. Me preocupa isso. E vocês já me viram falar isso aqui várias e várias e várias vezes. Porque nós vamos doutrinando as crianças desde cedo a não chegar cedo, a não estudar, a não vir às 9h30, a não compartilhar com a lição, a não experimentar com outros a troca de insights, de ideias. E a Bíblia, fundamental para a nossa sobrevivência espiritual, tem sido deixada de lado. E muitas vezes a gente se ilude com o fato de passar ouvindo um monte de coisa, um monte de áudio e coisa de comida mastigada. Esse é o primeiro sintoma, está diretamente ligado ao segundo. Você passa a deixar de orar. Você passa a não orar mais. Eu não estou falando daquelas oraçõezinhas, daquelas ladainhas repetitivas, aquela que você faz quando levanta, aquela que você faz quando você vai dormir, ou aquela antes da comida. Aquilo é vã repetição. Aquilo é vã repetição. Ok, vale você reconhecer que você acordou pela vida que Deus te deu, que você pede um bom descanso, mas essa oração é um reconhecimento de que Deus está sustentando você, te dando comida, descanso, uma cama, um novo dia. É um reconhecimento? Tem a sua utilidade? Tem, mas não é a utilidade de manter você em pé espiritualmente.
A oração que é feita aqui no sábado pela manhã, ela tem o seu significado, mas essa oração também não vai te resolver. A oração que eu me refiro é a oração pessoal. É a oração do quarto fechado. É a oração que nenhum ouvido curioso vai ouvir as palavras que você está pronunciando, porque até algumas orações você nem deve fazer audivelmente. Tem coisas que você deve falar com Deus, que nem anjos e nem demônios devem ouvir, é você e o governador do universo. Você acessa o trono do Deus Todo-Poderoso, você entrega para Ele os teus mais íntimos sentimentos, aquelas tentações que não foram transformadas em nenhum ato, é apenas a sombra de uma natureza mal regenerada, que vai levando você a sentir determinadas coisas. Esses assuntos você tem que ter com Deus, você precisa falar com Ele. Conversas francas, porta fechada, sem ninguém saber, sem ninguém ouvir. Ali você acessa o braço do Todo-Poderoso. Ali você entrega o nome das pessoas que querem o seu mal, que quando você olha para essas pessoas, você sente até coisas ruins. É ali que essas coisas se equacionam. É ali que Deus coloca você em sintonia com Ele. Essa oração, quando ela é abandonada, é um sintoma de apostasia. O que nos prepara para o terceiro sintoma, o terceiro passo. Pessoas que não leem a Bíblia e não oram, elas começam a perder o interesse pelas coisas da igreja. Isso vai pressionando a liderança da igreja, isso vai pressionando o ministério da igreja. Sabe por quê? Porque a impressão que dá às vezes é que nós não somos uma igreja, nós somos um bando de animadores de palco. Porque de alguma forma nós precisamos fazer as coisas de um jeito que atraia você. Atrai quem? Que tipo de pessoas estamos tentando atrair? Pessoas que não leem e não oram? Pessoas que estão afetadas pela indústria do entretenimento, excitadas pelo conteúdo de coisas que elas assistem, ouvem e frequentam? É para essas pessoas que nós estamos produzindo conteúdo? Nós precisamos criar aqui um show de pirotecnia para atrair a atenção de pessoas não santificadas que não leem a Bíblia e não oram? É para essas pessoas que nós produzimos culto? Ou Deus é a nossa plateia, a quem nós adoramos aqui? Nós vamos rebaixar agora o estilo da música, a abordagem, a linguagem, a roupa do pregador, o tipo de púlpito que tem aqui, várias dessas tentativas toscas que andam fazendo aí para alcançar as pessoas que vivem assistindo televisão, no Netflix, no YouTube, a semana inteira. É essas pessoas que nós queremos alcançar, porque elas perderam o interesse nas coisas da igreja. Isso é um sintoma de apostasia. Aí, quando uma igreja consegue manter-se firme em relação ao produto que entrega num culto, num serviço, as pessoas estranham, elas dizem, é coisa chata, é chato, perde o interesse. Isso aí, chato, mesma coisa sempre. É o terceiro sintoma. Aí você vem o quarto, porque você para de ler a Bíblia, você para de orar, você perde o interesse nas coisas da igreja, você agora começa a gastar mais tempo com as coisas do mundo, do que com as coisas da igreja. Você tem mais amigos do mundo do que amigos na igreja. Você tem mais tempo gastando com as pessoas que não estão se preparando para o céu do que com aquelas que estão se preparando para o céu. Você gasta mais tempo com as suas coisas do que com o reino de Deus. É onde você coloca a sua energia, dinheiro, tempo, paixão, é aquilo que move você, gastando mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas da igreja. Aí você evita, é o próximo sintoma, você evita a espiritualidade. Lugares espirituais, reuniões espirituais, assuntos espirituais, pessoas espirituais, elas te aborrecem. Você está num lugar e o que você quer é dar corda solta, aquilo que faz seu coração vibrar. Mas aí lá no meio da santa tem um chato, que sempre tenta espiritualizar a conversa. Tem alguém que sempre tenta puxar as coisas para as coisas de Deus. Essas pessoas te aborrecem, essas pessoas te incomodam. Elas são como um espinho que estão ali tentando tirar um pouco o teu sossego. Você está ali porque você quer relaxar. Você foi para lá porque você não quer pensar nessas coisas. Mas e quando alguém tenta, quando alguém puxa, quando alguém convida, isso te irrita. Por quê? Porque os sintomas e a gravidade da apostasia, ela já tem se alastrado como uma infecção. O que leva você ao sexto passo. Porque depois de deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, de perder o interesse pelas coisas da igreja, de gastar mais tempo com o mundo e com os amigos do mundo, de evitar as coisas espirituais,
Agora você está no sexto e penúltimo passo da apostasia. Você elege um culpado. Você precisa ter um culpado. Você precisa, de alguma maneira, que alguém leve a culpa do teu procedimento. Então, sobra para o ancião, sobra para a igreja, sobra para o pessoal da recepção, sobra para o pastor, porque não te visitaram, porque esqueceram do teu aniversário, porque nenhum cartão chegou na sua caixa de correio, porque nenhuma ligação foi feita quando você estava em crise, porque não deram oportunidade de você participar lá na frente, porque não deram oportunidade de te dar um cargo na igreja. Qualquer e todo tipo de coisa é um motivo para você apoiar a sua frustração. Uma expectativa não atendida, quem sabe? Uma vontade não atendida, quem sabe? Então há um culpado, precisa haver um culpado. E quando há um culpado, você precisa de cúmplices. Você precisa de alguém que apoie aquilo que você está sentindo. Então você não fica apenas para si, você vai arrumar gente que pensa da mesma maneira que você. Gente que se sentiu ofendido semelhantemente a você. Você não quer as pessoas que passem pano. Você não quer as pessoas que vão ajudar você a enxergar a coisa de uma outra maneira. Você enxergar a coisa de uma outra perspectiva. Não. Você precisa ter outros que estão tendo o mesmo sentimento negativo. Que também tem uma bronca com o ancião do mês, com o diretor do ministério pessoal, com o pastor atual da igreja, com a liderança constituída ou qualquer coisa do tipo. Você precisa ter um culpado. E por fim, o último sintoma. Depois de deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, evitar as coisas espirituais, gastar mais tempo com os amigos e com as coisas do mundo, depois de evitar a espiritualidade, depois de escolher e eleger um culpado, você estabelece um limite para as pessoas que se aproximam de você. Quer me visitar? Me visita. Quer vir na minha casa? Vem, mas não me fale de Deus e não me fale de igreja. Por favor. Eu não sei dos sintomas onde você está.